Pessoal, então hoje eu tô dando start a um projeto que eu já tinha ideia há muito tempo, que é o meu podcast chamado Pode Rer, Alma e Espelho. Um podcast baseado em vida real, onde eu quero trazer aqui experiências diferentes e além da medicina. Eu realmente quero sair da caixa. O meu maior propósito aqui vai ser troca de conversa, fé, relacionamento, de fato, aquilo que faz a gente vivenciar o nosso dia a dia, o que nos move, o que tem propósito pra gente. Então hoje eu quero convidar vocês a me seguir na rede social para quem ainda não me conhece, então @doutora Renata Suzano, e que vocês vão tirando de lá vários conhecimentos e vários conteúdos enriquecedores para que vocês vão também acompanhando toda essa linhagem. E hoje, no meu primeiro podcast, eu vim falar sobre relacionamento, casamento, vida real e ninguém melhor do que o meu marido para estar fazendo parte desse primeiro projeto. E aí, gente, foi muito engraçado, por quê? Quando eu resolvi colocar isso em prática, que eu falei, eu vou chamar o Paulinho para poder ser o meu primeiro convidado, eu quero que vocês vejam a reação dele, porque eu trouxe logo de cara o meu marido, que é tímido, que conversa muito bem por trás das câmeras, mas aqui já é mais um desafio. Então eu quero que vocês acompanhem aqui esse bate-papo super descontraído, um bate-papo de vida real, nada formalizado, aqui realmente as coisas vão fluir de forma natural, que é o meu maior propósito nesse projeto. Então, amor, seja muito bem-vindo ao meu podcast, e aqui eu não vou te chamar de Paulinho, de Dr. Paula, que vai ser amor mesmo, porque é isso que a gente é, e a vida real vai ser essa. Combinado? Então Olá. vamos lá. Gente, olha só. Então assim, amor, primeira coisa assim, que eu quero que você fale pro pessoal. Quando eu te convidei para ser o meu primeiro convidado pro podcast, qual foi sua reação, amor? O que você pensou? Ixi. Conte para nós qual foi a sua reação. O que você sentiu nesse momento? Eu falei assim, vamos lá. Vamos pelo menos tentar tirar um pouquinho da minha timidez. Eu sabia assim, a Renata vai aprontar comigo. Na hora que começou, desde o início do podcast, eu falei assim, ó, eu lá nos bastidores assim, ajudando ela para poder criar tudo. E eu falei assim, e aí, você já escolheu o seu primeiro convidado? Aí, não, espera aí que eu tô organizando. Já escolheu? Não, tô organizando. Aí, quando foi essa semana, ela falou assim, não, vamos que seu primeiro convidado é você. E aqui tô eu. E eu falei assim, e aí? Vai ter um briefing, vamos conversar. E eu nem passei spoiler, né? É. E o melhor foi isso. Por quê? Qual que era o meu maior intuito, né? O Paulinho foi meu maior incentivador para que eu pudesse estar aqui hoje, falando sobre esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo que realmente me move, né? A gente sempre batia papo, assim, de medicina e tudo acabava em torno desse autoconhecimento que a gente pode falar, né? Então, por trás das câmeras, a gente falava muito sobre isso, mas eu não sabia como que eu iria expor de uma forma tão clara. E aí, quando o Paulinho sempre ficava nos bastidores, amor, mas eu acho que o podcast ia ser uma coisa super legal, porque você fala, eu acho que a gente pode descontrair. E eu falei, gente, nada melhor do que o Paulinho para realmente poder falar para as pessoas o que ele viu de tão interessante nisso daí. Então, assim, eu tinha certeza absoluta que você ia morrer aqui, que você ia travar, mas a gente vai fazer algo bem descontraído, uma coisa bem vida real, esquecendo realmente das câmeras para que você consiga se soltar e falar para as pessoas realmente qual é o segredo de um bom relacionamento, assim, né, amor? Eu falo porque logo quando a gente se conheceu, a gente já veio passando alguns tipos de desafios até a gente chegar aqui onde a gente está hoje. E entender, assim, de você como homem, né, como o papel de líder, de provedor da casa e tudo, como que é essa questão de um casamento para você, assim? O que você entende sobre um casamento? O que é o valor disso para você hoje? Então, vamos começando por tudo, minha mudança completa, né? Então, eu sempre vim buscando autoconhecimento, mudança na minha vida e como minhas ações, meus valores, tudo isso veio evoluindo ao longo da vida. E o casamento foi uma coisa que eu mudei como enxergar o casamento, né? Antes eu enxergava de uma forma totalmente diferente, era um relacionamento entre duas pessoas, mas não tinha um valor tão grande. Aí,
depois do relacionamento entre você, quando nós conhecemos, aí eu fui entendendo um pouquinho mais o valor do nosso relacionamento. Ainda quando a gente namorava, não tinha o valor do casamento. Só do namoro e aquilo foi evoluindo. E depois do nosso casamento, que aí eu fui entender o quanto foi importante aquele momento para mim. Isso aí na verdade, assim, né, se a gente parar para pensar de uma forma geral, o casamento, ele é uma construção de valores ali também, né? Que, claro, a gente tem um ditado que fala assim, né? O relacionamento, ele foi feito para acabar no namoro. Porque quando a gente casa, a gente quer realmente perdurar pro resto da vida. Por todos os sentidos, né? Principalmente por ter envolvimento de filho, da rotina, são duas pessoas distintas e que ali você se conhece, né, passa por toda aquela fase de amadurecimento para depois você vivenciar o casamento e ser espelho para os filhos. E quando a gente já começou, né, a namorar, você já veio com um filho, né? O que isso representou para você, assim? Então vamos pensar, um cara jovem que era, né, solteiro, veio com um filho, entrou num relacionamento, casou. O que tudo isso representou na hora que caiu ali pra você, assim, você vai ser pai? Aquele foi o primeiro... Quando eu virei pai, pela primeira vez, foi a primeira mudança existia um Paulinho antes e um depois. Foi um primeiro choque de realidade, onde eu amadureci muito. E coincidiu com o momento onde eu te conheci. Entendeu? Então ou seja, foi duas novidades daquelas, né? Então foram dois... Na verdade, assim, veio um primeiro momento, né, que é do filho, do Davi, e depois... E qual foi a sua reação, assim, na hora que você falou assim, meu Deus, eu vou ser pai, mas sem um relacionamento, né? Porque na época você você estava solteiro. Então, como foi isso para você? Receber esse tipo de notícia? O que você pensou o que seria da sua vida dali para frente? Como que você iria encarar os problemas dali para frente? Igual eu falei, foi aquele primeiro choque, aquele primeiro momento, aquela primeira mudança na minha vida, né? Então, na hora que eu recebi a notícia, na verdade, não receber a notícia ainda não muda tanto. Não muda no nascimento, que mudou muito. Então, aí criou uma responsabilidade. Eu comecei a ter um novo propósito de vida. Eu tinha que ser o espelho para o meu filho. Eu tinha que ter regras, ter valores para poder passar para o meu filho. Então foi um momento onde é que eu decidi, falei assim, ó, hoje o que eu quero ser? Eu quero ser um herói para os meus filhos hoje, né? Então hoje minha vida é baseada nisso. Eu quero ser alguém onde é que meus filhos falam assim, nossa, olha o meu pai. Eu falo que eu sou muito testemunha, assim, disso, né? Porque eu conheci o Paulinho quando ele recebeu a notícia que ia ser pai, praticamente. Não foi, amor? Acho que foi 1 mês, 2 meses depois. Pouquinho tempo depois. Então, assim, você imagina o meu primeiro namorado, que eu caí de paraquedas, imaginando que eu tinha acabado de formar, com o propósito de voltar para Bahia. Fui para Bahia, conheci o Paulinho lá e falei, nossa senhora, é ele. E daí a gente voltou, gente, eu tinha prova de residência marcada na Bahia. Eu lembro que era um perrengue, porque na época aquela dificuldade de pagar as coisas, e eu lembro que meu pai fez um esforço danado para poder pagar a passagem de avião, prova de residência para fazer. E aí a gente estava passando Réveillon na Bahia. O Paulinho, ele estava numa fase completamente atípica, porque quem vê essa timidez não imaginava a proporção que ele estava. E quando eu falei assim, nossa, vou... E aí, gente, o mais engraçado de tudo foi, ele estava tão aleatório que eu estava com um paquera e ele veio de lá me pedindo em casamento. Olha o nível de loucura. E eu virei e falei assim, gente, esse menino é muito louco. Como assim ele tá me pedindo em casamento? Nunca me viu na vida. E a gente tinha um amigo em comum, né? E ficou por isso, porque também eu achei que era só eu que ele tava pedindo em casamento. Mas não. Ele tava pedindo a festa inteira em casamento, né? Ele queria casar assim de qualquer jeito. E aí foi muito engraçado, porque quando a gente voltou pra BH...
eu nem imaginava que eu iria ver o Paulinho de novo, né? Era uma situação assim, nem imaginei mesmo. Então eu já tava com a minha vida meio que organizada pra ir embora. E aí, de repente, meu WhatsApp toca, era o Paulinho me chamando pra sair. Aí eu falei, gente, eu peguei meu telefone e fui olhar, eu falei, meu Deus, aquele menino da praia. Aí eu pensei, bom, já não tô fazendo nada mesmo, já tô perto de ir embora, deixa eu sair com ele pra ver. Nessa brincadeira, nós estamos há 10 anos, né? 10 Fazer anos 11. juntos, fazendo 11, né? Vai fazer 11. Vocês imaginam uma coisa dessa? E aí o melhor não foi isso. Eu ia ir pra falar pro meu pai que eu não ia fazer a prova. Porque eu falei assim, aqui, eu vou mais não. Ele, como você não vai, Renato? Você tá doido? Nós pagamos caro, nós fizemos tudo. Eu falei, vou não. Porque se eu for, eu vou passar na prova, eu vou ficar quietinha aqui. E aí, gente, estamos aqui e amadurecendo muito, né? Porque se a gente for parar pra olhar 11 anos atrás, a gente via realmente muito essa questão de imaturidade, da novidade, de um menino jovem, descobrindo que ia ser pai, tentando vivenciar um relacionamento novo. Para mim também, né? Era uma experiência muito desafiadora, porque imagina meu primeiro namorado sério, onde eu apresentei para minha família, e receber essa notícia do filho foi um baque, porque ele tinha um sentimento de pai, mas eu não tinha um sentimento de mãe. Então ali a gente venceu muito desafio, não vivenciamos? Foi. Como é Foi que eu muito. passei esse perrengue do seu ponto de vista, amor? Fala pro pessoal o tanto que você pelejou. Foi complicado. Foi um momento assim que muita luta. Mas eu acho que foi um momento de Mas mais foi aprendizado amadurecimento, né? para nós dois. Acho que foi Muito. muito. Acho que tudo isso aí que me fez mudar, que foi onde é que começou a minha nova visão sobre relacionamento, né? Então, a partir daí eu comecei a entender, comecei a ver os valores do relacionamento e daí não parou. Então foi meu momento, eu tô nessa fase de autoconhecimento tem uns 11 anos, né? Tem 11 anos. Antes eu nunca tinha pensado nisso, nunca foi minha vida eu levava... Você imaginava que você ia casar? Imaginava, mas não sabia como que era. O que era O que vivenciar era. isso, né? E pensando em tudo isso que a gente viveu, assim, o que você entende do amor, assim? Ele é uma forma que você acredita que ele muda com o tempo? Então, passando por todos esses conflitos que a gente passou, né, de se conhecer, de viver aquela euforia, de passar o perrengue ali, de ter um filho que, claro, é uma novidade para todo mundo. Como que você entende que o amor se mantém, assim? Como que a gente cultiva ele? Eu acho assim, tem várias fases do amor, né? Tem aquele primeiro, aquela paixão e aí isso aí se passa. Aquela paixão passageira, ela passa. E a gente vai entendendo, conhecendo outras fases do amor. E uma delas é a gente ver os conflitos, os problemas um do outro e ir aceitando, reconhecendo e ajudando a mudar. Uhum. E isso vai dando laços, vai firmando um pouco mais esse amor e amadurecendo esse relacionamento. E você acha que existe uma fórmula mágica para isso? Para poder manter esse relacionamento? Ou você acredita que realmente é uma construção? O que você imagina? Porque às vezes as pessoas pensam assim, o amor é lindo, né? Principalmente hoje, quando a gente pensa em rede social, que a gente expõe, apesar de você ser totalmente low profile, né? Não gosta mesmo dessa exposição, mas sempre coloca um e outro. Então as pessoas tendem a imaginar que a rede social é mil maravilhas. E como que você enxerga isso? Você realmente acredita que existe essa porçãozinha mágica de que o amor é realmente aquilo? Ou como que a gente enfrenta esses desafios? Não, é igual eu falei, o amor lindo, a paixão, aquele início é só o início. Aquilo ali é só a primeira química de conexão entre duas pessoas. O relacionamento, o casamento, ele vem do amadurecimento de conflitos. Então, vai acontecendo conflitos, a gente vai entendendo, conhecendo o outro, resolvendo aqueles conflitos, e isso vai dando laços pro verdadeiro amor e pro casamento. Uhum. Então, assim, eu não acredito naquele amor... Aquela paixão avassaladora eterna, não. Isso Até aí não porque existe. é muito desafiador a convivência, né, amor? Cá pra nós, porque são duas pessoas diferentes, né? Você pega dois mundos. Imagina. Eu brinco assim, nós somos o exemplo disso, é o oposto, né?
A pessoa que é a mais comunicativa, que chega, que fala, que faz o fuzuê inteiro. E o Paulinho, que, gente, assim, tem um conhecimento, né? E isso me admira muito em você, porque você tem um conhecimento muito fora da caixa. Então, você é uma pessoa que tem uma integridade, assim, não dá para explicar. Só que você tem essa dificuldade do falar. Então, esse foi mais um desafio proposto no nosso relacionamento. Porque, para mim, seria muito mais cômodo ter trazido aqui pessoas que têm essa mesma facilidade que eu tenho de falar. Onde eu sento aqui, para mim, aqui flui de forma normal. Mas eu sei que para você é um desafio estar aqui. E isso também é sobre relacionamento. Ou seja, você sair da sua zona de conforto para apoiar o projeto de uma outra pessoa, né? Aquela pessoa que você incentiva, que você fala, não, vamos para frente, vai dar certo, talvez aquele impasse de coragem ali que você fala, era um empurrãozinho que talvez faltava para as coisas começarem realmente a fluir, né? Então foi onde eu falei, gente, vai ter tudo a ver, tem que ser o Paulinho, porque ele vai passar por um desafio que ele nunca viveu na vida, uma pessoa extremamente consumista de podcast, pessoa que você para o tempo inteiro, tá lá olhando sobre tudo. Eu falo que qualquer tipo de assunto que a gente for falar com você, você dá conta de conversar. Até mesmo um relacionamento que não é aquela parte tão floreada, já que ele é muito... O que eu posso te definir? Talvez, se eu fosse usar uma palavra assim pra você, muito metódico, talvez muito... Se defina numa palavra, doutor Paulinho. Acho que metódico é... Metódico, assim, eu acho que você é o mais de tudo, mas aquela pessoa, assim, muito centrada, você usa muito o seu racional para isso, né? E quando a gente entende sobre relacionamento mesmo, a gente vê muito esse equilíbrio, porque você pega a parte do emocional, que vamos colocar assim, eu naquela euforia, que eu acredito que a maioria das mulheres sejam muito isso também, né? É muita emoção, aquele hormônio que tá ali a todo vapor. E o homem, ele é muito mais razão, né? Então, assim, o mundo pode estar caindo, eu desesperado, e você vai chegar na tranquilidade e falar, não vai mudar, se tiver que cair, vai cair. E isso é muito engraçado, porque... você fica assim, gente, como assim o Paulinho... A moça não tá sofrendo, não? Amor, pelo amor de Deus, amor. E você sempre de uma forma muito calma, trazendo toda essa tranquilidade. Eu acho que isso aí é o momento que faz a gente admirar mais o outro, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante que tem. E aí, passando tudo isso que a gente, né, viveu, e veio essa fase de casamento e tudo, veio mais filhos, né? E aí veio filhos, o quê, amor? Eu falo que assim, tem o Davi hoje está com 10 anos, né? A gente tem a Helena com 3. E agora a Alice aqui para poder nascer daqui 2 meses. Mais filhos na vida, você como filho único, né? Qual que é a sua percepção hoje de filho? Como que você trata os seus filhos, assim, né? Talvez nem seja a percepção de filho, a percepção de pai. Por ser um filho único hoje e ser pai de 3. O que é a sua visão sobre isso? Qual que é o seu, apesar que você já falou do seu legado, né, que você quer realmente ser o super-herói, a fortaleza para os seus filhos, mas qual que é o seu papel de responsabilidade, de amor, assim, perante eles? Assim, vamos lá, em relação aos filhos, em ser filho único, né, na verdade, eu nunca senti falta de um irmão. Eu sempre tive irmãos que eram meus primos, que nós a vida inteira moramos junto, no mesmo prédio, e que são meus irmãos a vida inteira. E minhas amizades também são muito fortes, então eu sempre tive amigos que são meus irmãos, né? E isso não me fez falta como companhia. Acho que a falta que o irmão faz é na divisão da carga emocional de ser filho. Entendeu? Ser filho, assim, a responsabilidade com os pais, a responsabilidade de suprir o desejo dos pais. Entendeu? Então, assim, às vezes eu era o único que podia suprir o desejo dos meus pais. Entendi. Então, isso aí cria uma sobrecarga emocional. Eu entendo. Então, assim, eu acho que isso me gerou uma dor interna que, para mim, eu precisava de ter mais filhos para poder distribuir isso entre eles.
Então, Entendi. assim, tirar essa carga de um só, para poder distribuir entre eles, para facilitar a vida deles quanto a Entendi. isso. E quando você fala assim, né, porque isso é até forte, né, quando você fala assim: "Eu não senti falta do ter o irmão, não sofri por isso, porque você teve bons amigos", e que são, eh, propostas e valores muito importantes, porque realmente as suas amizades, que, né, que eu sei e tudo, é amizade de criança mesmo, que você mantém, alimenta ela até hoje. Mas em algum momento da sua vida, você passou por uma situação muito difícil e desafiadora e que naquele momento talvez você falou assim: "Nossa, se eu tivesse um irmão aqui seria mais fácil"? Ah, não, com certeza. Tiveram algumas situações, sim, onde, onde tem essa dificuldade. Tive uma dificuldade grande agora, recente, com o falecimento do meu pai, né? Isso aí também é uma forma da gente. Se a gente tem pessoa, se eu tivesse um irmão, seria uma forma maior de eu diluir um pouquinho essa carga emocional, esse peso, né, que causa na gente, né? O falecimento de um pai é uma dor muito grande E para seu pai alguém é muito aguentar novo, né? sozinho, né? Imagina, o Paulão faleceu com quantos anos? Com 69. Não fez nenhum ano, né, isso até foi o quê? Junho, julho, É, agosto, setembro, outubro, novembro. Tem 4, 5 meses, né, do é. falecimento do seu pai. E como é que foi essa história, assim, pra você, amor? Porque é muito difícil quem nunca passou por isso ter esse entendimento. E ali, mesmo ao seu lado, sendo, né, sua companheira, sua esposa, estando, né, ao seu lado em todos os momentos, mas o sentimento ele é muito diferente. Então, por mais que a gente tentasse acolher, abraçar a sua dor, não era a mesma coisa. E eu sempre pude acompanhar como era a sua visão em relação ao seu pai durante esse tempo, porque às vezes ele já vinha enfrentando alguns desafios e tudo, e aquilo, né? Eu sofria muito no sentido assim, meu Deus, amor, você não vai fazer nada com que isto. E você sempre muito racional daquele ponto de vista de que você, como filho, você tinha que aprender e não ensinar. Como que foi isso para você, assim? O que que você pensava disso, né? Para você falar para as pessoas mesmo o seu ponto de vista em relação, talvez, a uma imaturidade do seu pai e que pudesse trazer uma carga mais pesada para você. Na verdade, assim, eu papai, ele tinha a vida dele, ele tinha a forma como ele enxergava a vida e ele viveu bem do jeito que ele queria viver. Sempre foi uma pessoa boa, acolhedora e fazia de tudo para todo mundo. Para ele mesmo em si, ele ainda não fazia também, não sei se por enxergar, ele não enxergava que ele estava fazendo mal ou por conhecimento de que não está fazendo bem para ele. Então, assim, isso aí não tive oportunidade de aprofundar isso com ele. Ele era uma pessoa extremamente, gostava da vida, gostava de viver Hum, do jeito dele. hum. E nunca troquei uma ideia de vamos tentar conhecer profundamente você, vamos tentar entender você. Aí ele fugia dessas conversas, ele gostava assim, deixa eu viver do jeito que eu gosto de viver. Entendi. E então, assim, eu não tive essa oportunidade de aprofundar conversas com ele. Então, minha conversa com ele era mais da vida, de sentar com ele, bater um papo com ele, tomar uma cervejinha com ele. Uhum. E tem É. alguma coisa, assim, que você se arrepende de não ter feito com o seu pai? Ah, Ou sim. Não, você acha que você, né, fez tudo aquilo que você queria fazer? não, sempre tem, né? A gente sempre vai, e na vida corrida a gente vai guardando, vou deixando, vou deixar para depois, vou fazer isso depois, mas com certeza tem. Se a gente for buscando aqui, a gente vai achando muita coisa que a gente queria ter feito junto, né? E o que que eu vejo, assim, muito de, né, e queria até que você falasse isso para as pessoas sobre a sua determinação, porque, por exemplo, quando eu te conheci, você sempre foi muito focado, mas
você vivia a sua vida também assim, muito tranquilo, gostava da sua cervejinha, saía, talvez não tinha um propósito tão bem alinhado enquanto você tem hoje, né? Quando você tem hoje. Então, por exemplo, hoje você já virou um maratonista, já posso falar assim? Sim. Já correu 2 maratonas, que não é fácil, a gente sabe que é uma atividade física de uma concentração altíssima. Eu brinco que, gente, para eu correr 5 quilômetros, eu quase morri. 5 quilômetros é uma vaidade minha, né? Nós estamos falando de 500 metros, a gente já chega fadigado. E ver que, assim, você colocou isso na sua cabeça, de tentar mudar de vida, de talvez pegar esses desafios que você já passava na sua parte familiar, de pai, mãe, esposa, filhos, e tentar realmente colocar na corrida uma disciplina, assim. Aonde que a corrida entrou na sua vida, assim? Por que a corrida fez tanto sentido para você? Eu comecei na corrida meio que por não ter nada para fazer, que foi bem... Foi pandemia? Foi na pandemia. Sério? Foi logo, bem no inicinho da pandemia. Quando fechou tudo, veio aquele primeiro lockdown, eu inquieto em casa, falei assim, vou fazer alguma coisa. Acho que eu vou correr na rua, era a única coisa que tinha pra fazer. Era o único, né? Era o único doido que tava na rua correndo. E eu corria e era... E na época nem tinha febre de corrida ainda. A febre ainda não, né? Já existia muito corredor, muita gente, na verdade, acho que a febre surgiu foi na pandemia mesmo. Acho que todo mundo, acho que era... Era a fuga, né? A fuga de todo mundo. Aí comecei a correr igual uma barata tonta. Literalmente, eu falava, amor... a cidade inteira correndo sozinho, no meio da rua. Sozinho, gente. Não tinha carro. Não tinha carro, você lembra? Não tinha carro que rodando aí. Louco. Corria a rua inteira. E nisso eu fui aprendendo. Aí na corrida eu comecei a concentrar, meio que meditar. Correndo eu comecei a pensar, meu raciocínio começou a acelerar. E eu fui me viciando naquilo. Aí eram corridas pequenas, curtas, 10 quilômetros. Aí comecei a participar das provinhas de 10 quilômetros. Você se desafiava o tempo todo? Aí sempre desafiando, aí já tinha alguns amigos que já estavam na corrida, outros entraram junto comigo. E nessa brincadeira fui correndo ali, desafiando. E eu comecei correndo e falei assim, não, maratona não é pra mim não, nunca vou fazer não. E não tenho nem vontade. Aí, um certo dia eu falei assim, eu quero passar de 10 km, vou correr um pouquinho mais, que eu achava um desafio. Aí a gente vai, naturalmente, como todo corredor, começa, né? Eu vou tentar agora fazer uma meia maratona. E nisso, misturado com minha vida meio que empreendedora, eu fui conhecendo limites. Então eu vi que a corrida, ela me levou a limites, que eu falei assim, poxa, eu tenho que controlar agora. Eu tô indo demais, tô machucando, então eu tenho que entender. E isso me trouxe um crescimento muito grande. Aí veio, também misturou com minha fase de autoconhecimento e falei assim, agora eu tô conhecendo meu corpo. Eu sei o limite do meu corpo, sei o limite do meu músculo, minha musculatura aqui, do meu condicionamento. E comecei a falar assim, opa, eu consigo agora chegar um pouquinho mais. Deixa eu tentar desafiar isso aqui um pouquinho mais, mas agora com cautela, porque eu sei onde é que eu tô, eu sei onde é que é meu limite agora. E naturalmente, quando a gente vai conhecendo, a gente vai aumentando nosso desafio. Aí veio a maratona, veio a primeira maratona, e no ano passado. A sensação de fazer essa maratona, assim, qual foi a sensação para você? A sensação, acho que ela é maior no trajeto, no preparo, né? No ciclo que a gente chama do ciclo da maratona, que é ali que vem as maiores sensações, a gente desafiando, a gente crescendo o volume, aumentando, correndo mais longe. E a maratona em si é só aquela linha de chegada, né? É uma linha de chegada de 42 quilômetros. Que como se fosse logo ali, né? Mas são o quê? Essa brincadeira, 42 quilômetros ali, você estava fazendo em 3 horas e meia, 3 horas e 40.
num tempo muito bom, assim, né? Para quem tava ali começando a fazer na primeira, e eu lembro que eu ficava de cá, porque eu não tive oportunidade de te acompanhar. Eu acho que a primeira, eu acho que tinha Helena nova, sei lá, era alguma coisa, o apego da mãe no filho, né? Que é um desafio. E que isso é até uma parte interessante que depois eu quero abordar com você. E a segunda agora, eu grávida, nessa reta final a gente não consegue fazer essas viagens para acompanhar, mas a gente ficava vibrando de cá, acompanhando o aplicativo, vendo assim, nossa, tá chegando, ai meu Deus, tá indo. E aí nesse último em específico, né, a Helena já maiorzinha, já entendendo mais, aí ela pegava o celular, aí ela via a bolinha passando, e aí logo, aí tem alguns pontos de paradas que dá água, que dá essas coisas, né? E no aplicativo mostrava. E aí ela falava assim, vai papai, corre papai, você tá chegando na água papai, você vai beber água e você vai ficar mais forte. E aí ela ficava vibrando do lado de cá. Então assim, a energia também era uma coisa que, que a gente passava muito, e também a questão de admiração, porque eu falei isso ontem, assim, né? A gente postou uma foto no Instagram, você correndo e a Helena indo atrás e mostrando o tanto que o exemplo arrasta. Então, apesar que eu sou sedentária ainda, né? Por mais que você me incentive, eu tô realmente trabalhando a minha mente para poder fazer essa mudança, mas você já vê que a Helena já se inspira em você. Ela já corre e ela fala assim, mamãe, cadê o papai para fazer atividade física? Cadê o papai? Então, esse legado que você quer deixar para os seus filhos, você já começa a deixar, né? Porque é muito bonitinho na hora que você vê assim, na hora que você vê ela fazendo essas coisas, qual que é o seu sentimento? Não, Você baba? Um pouquinho. Mais ou menos isso. Então, todo dia eu acordo, já vou fazer meus exercícios. Aí ela acorda logo em seguida, já vai lá, já pega o material dela, já senta do meu lado e fala, vamos papai, vamos fazer agachamento, vamos fazer... Ou seja, 7 horas da manhã, você acordar lá em casa, você pegar a câmera da sala, vocês vão estar lá agachando, fazendo escada, fazendo prancha. Menina de 3 anos está fazendo prancha com o pai. Então, assim, realmente, e isso é muito bom, porque quando você fala sobre limite, disciplina, regras, isso é uma coisa muito forte, né, para quem faz atividade física, assim, de alto impacto. Não, com certeza, e é uma das coisas que eu quero muito, né, dos meus filhos, que é que o esporte faça parte desde o início. Uhum. Isso gera disciplina. Eu fiz parte de equipe de natação, nunca fui Um bom nadador. um bom nadador, mas eu tava lá, com meus amigos, nadando, correndo, indo nas competições, e isso me deu muita disciplina também. Uhum. Então, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Isso então, assim, isso de babar. Se eu tenho que fazer uma coisa, Você vai lá e faz. E tem que ser com disciplina. Ou seja, para fazer, vai fazer bem feito, senão não faz. É basicamente isso, a gente consegue. Então, às vezes a gente até tenta dar um jeitinho, e fala, amor, dá um jeitinho assim. E aí, gente, é muito engraçado, porque eu não sei se o marido de vocês é assim também. Mas você fala assim, amor, vamos organizar, não, um exemplo bobo, assim, né? A Helena tava brincando, e aí ela falou assim, mamãe, não pode ir comendo ali. Aí eu, da minha imaturidade ali, para poder, olha para você ver, né? De fato, numa imaturidade mesmo, sem nem entender, talvez, esses limites. E eu falei assim, não, filha, mas pode ir mastigando, vai ali. Aí o Paulinho me chamou e falou assim, amor, você não vai fazer isso. Não pode comer ali. Helena já sabe, então você precisa seguir nisso. Então, isso também é interessante, porque o ter limite faz as pessoas também não dar aquele jeitinho. Então, não existe jeitinho com o Paulinho. E isso é uma fama que ele tem em todo lugar. Por exemplo, na clínica mesmo, né? Todas as meninas que trabalham lá na minha clínica e tudo, já sabe. Quando se trata do Paulinho, todas falam assim, faz o certo. Não dá jeitinho, porque o Paulinho não aceita. Ele manda refazer 10 vezes se for necessário, né, amor? Então, acho que até para esse projeto sair daqui, custamos, assim, porque às vezes eu falava, não, vamos tentar improvisar. Ele falou, amor, não, o certo é o certo, e a gente tem que fazer isso de uma forma bem ajustada. Então, isso também é muito interessante, porque a gente vai incentivando outras pessoas a terem mais essa determinação, né? E você é determinado como um todo, né?
não só em trabalho, em vida, em tudo que você se propõe a fazer? Não, acho que um dos valores que eu tenho é, se eu falei uma coisa, eu tenho que cumprir. Uhum. Então, minha palavra é assim, o primeiro patamar do valor meu é a minha palavra. Então assim, você é aquele homem de palavra, que falou, tá falado. Então, assim, até mesmo, acho que isso aí ainda me trava também, me deixa um pouco mais tímido, mais plus, porque assim, para eu falar, saiu da minha boca, vai ter que acontecer. Cumprir. Você tem que estar muito certo daquilo, né? Mas também, por um lado, claro, eu acho que isso é muito importante, mas você não acha que ter essa cobrança em excesso com você te maltrata também? Sim, não, com certeza. Porque, assim, ninguém é perfeito. Não tem dúvida. Mas, assim, eu fui... E é meu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, né? Então, assim, meu sonho era não ser assim. Olha pra você ver, né? Porque eu imagino que a cobrança também seja muito grande pra você, né? Porque o Paulinho é o perfeito. Mas será que o perfeito existe? Talvez o perfeito não é a zona de conforto de uma forma tão boa, né? Eu acho que não é nem pela perfeição que me trava. É pelo fato de eu querer... Assim, se eu me propus alguma coisa, eu tenho que fazer. E às vezes eu tenho que ficar quietinho, por quê? Porque às vezes eu não consigo. Entendi. E então eu fico mais quieto, porque eu também não... Um outro problema meu é não saber falar não. Então, assim, eu trabalho todo dia para isso. Isso aí eu já comecei a mudar muito. E então, assim, não é... Às vezes a gente tenta... Todo mundo tenta fazer, não, mas não tenta fazer tão perfeito. Mas não é pela perfeição, eu acho que é mais por ser metódico, assim, eu tenho que fazer o certo. Às vezes, assim, se eu começar a dar jeitinho na minha vida, eu fico meio que incomodado. E não para ser o melhor ou o mais perfeito, mas é porque eu não sei, trava, alguma coisa trava dentro de mim. E eu falo que, assim, né, às vezes essa sensação que você tem de falar assim, não, às vezes eu não queria ser assim. Isso acaba sendo muito forte mesmo, porque a sociedade, de forma geral, espera muito isso, quando a pessoa ela já tem a fama. É aquilo, né? A fama do bonzinho. O bonzinho, ele tem que sempre tem que ser bonzinho, porque se ele deixar de ser, ele já para de prestar, como diz o outro, né? E isso é uma autoajuda em casamento, em relacionamento, em vida, que a gente sempre, eu mesmo, né, sempre tento te incentivar a falar assim, amor, você precisa realmente tentar aprender a falar não, vamos tentar buscar como você já busca, né? Você fala que você mesmo busca seu autoconhecimento e tudo, mas vem mãos de fora para poder tentar te incentivar. Porque ficar nessa posição da perfeição traz pra gente aquela responsabilidade de peso. Porque você não pode falar assim, nossa, mas se eu falhar aqui, ferrou. O que eu vou ser? O que meus filhos vão pensar de mim? O que meus amigos vão pensar de mim? O que minha esposa vai pensar de mim? Então, esse tipo de cobrança, ela acaba sendo cruel, né, pra vida da gente. Assim, você fala, nossa senhora, podia ter formas diferentes de falar assim, gente, errei mesmo, faz parte do processo, tá tudo bem, vamos seguir, né? Eu falo que assim, já eu no meu caso, né, amor, eu já tenho aquela percepção de falar assim, amor, fez tudo errado, meu Deus do céu, eu volto. Aí o Paulinho fala, Renata, minha filha, relaxa, pensa no que você faz, você vai e volta 10 vezes pra falar, você pede desculpa, você vai, você fala de novo, você volta. Então, assim, como que nós dois também somos tão divergentes, mas ao mesmo tempo, como que a gente consegue se completar nisso, né? Porque acho que eu acredito muito, assim, nesse apoio, né? Se não fosse o Paulinho, boa parte da Renata não existiria. E eu acredito que vice-versa. Talvez se não tivesse uma Renata na vida do Paulinho, como você acha que seria a sua vida? Aquela pergunta desafiadora, vai lá na alma, viu? Você pensa aí o que você vai falar. O problema não é nem isso, assim. Minha vida mudou muito. Acabou que com você chegando na minha vida também, foi um momento de mudança completa. Então, assim, é aquele... Furacão, né? Aquele limiar que eu falei assim, eu não sei do que era, não sei o que veio muita coisa junto. Mas assim, minha mudança veio foi desde que eu te conheci, então, aí veio meu processo de mudança completo. Muita parte veio de você, muita parte veio de mim, veio da chegada de Davi,
E mudança também da minha vida, você chegou no momento onde é que eu estava engrenando na minha vida profissional também. Então foi muita coisa que chegou ao mesmo tempo. Mas hoje você é um alicerce grande. Então, assim, vamos colocar no tripé. Mundo, né? Você faz parte de um tripé. Caiu, acabou. Acaba também. junto, né? Não tem jeito. Não tem E jeito. isso que é o legal de um relacionamento, é a gente também saber se apoiar, né? Eu falo porque eu, até falando um pouquinho assim de mim, eu falo que eu tinha, né? Porque eu acho que eu tô tão assim também vivendo essa fase de autoconhecimento que eu tenho tentado realmente virar um pouco essa chave. Mas eu tinha muito em mim aquela sensação de que eu sou muito autossuficiente para poder resolver tudo e dar conta de tudo. Até o dia que chegou que eu falei assim, amor, não vai ter mais jeito, eu vou precisar de arrego, vou precisar de sua ajuda. E era muito engraçado, porque as pessoas pintavam, talvez para mim, um relacionamento que tinha que ser assim, homem gosta de mulher autossuficiente. Homem gosta de mulher independente, que saiba, que se resolva, que vê tudo. Então, na minha cabeça, eu não sei se eu fui vivendo isso, né, para trás, com os ensinamentos dos meus pais e tudo, daquela sensação assim, Renata, você precisa ser. Então, talvez eu fui demais também, aquela sensação de muita força. E por um momento, eu consegui perceber ali que às vezes a gente brigava, entre aspas, na força. Talvez eu não conseguia deixar você fazer a parte ali da sustentação da casa, né? Do pilar, do provedor da casa, porque eu sempre tinha que estar muito paralelo, então eu não me permitia ser a frágil. E eu aprendi isso muito com você, porque eu não aceitava ajuda e você insistia que eu precisasse de ajuda. Eu falava, Renata, deixa eu te ajudar. E eu falava, não precisa, não precisa. E como que a gente amadurece isso também, assim, né? Eu queria entender do seu ponto de vista, como foi esse desafio, assim, que foi um desafio recente que a gente passou, né? Que eu tive realmente muita dificuldade da aceitação, mesmo nós sendo, né? A gente é cúmplice, a gente tá sempre junto e tudo, mas eu tinha essa dificuldade de entender como que foi para você tentar quebrar essa barreira, para tentar entrar na minha mente, para fazer assim, Renata, eu vou dar conta de fazer as coisas, sendo que até eu sabia que você daria. Mas eu sempre fico assim, mas eu não posso falhar com o Paulinho. Aquela sensação talvez da perfeição. Como que é na sua cabeça assim tentar me moldar nisso daí? Para que você, de fato, exerça o seu papel de homem provedor, da Porto Seguro, e deixar a mulher, nesse caso, né, a sua esposa ali como uma provedora da casa, em outro sentido, assim, com filhos, com alicerce. Como que foi para você e como está sendo, né? Porque eu acho que a gente está passando ainda um pouco por esse desafio, talvez, né, desse amadurecimento que eu venho passando. O que isso representa para você? Na verdade, assim, era um jeito seu de sempre, né? E assim, não é que me incomodava, mas eu acho que a gente vai enxergando e eu tenho um termômetro ali, assim, opa, você está chegando num estresse. Então nós temos que tentar frear um pouquinho isso aí. Então eu vim deixando o seu momento também acontecer. Então tem os momentos onde é que você está na sua fase de melhor, onde é que você vai produzir mais, onde você vai entregar mais, você dá conta. Então assim, eu vou dando corda para isso também. Mas chegava um momento onde é que você estava atingindo o limite. E eu ficava na dúvida, será que você está sabendo que você está no limite? Então aí eu tentava te recuar. Assim, me entrega um pouquinho disso aqui que eu vou resolver, vou dar conta. Então assim, não foi uma mudança de um momento para o outro. Talvez na sua cabeça você enxergou ali, que é onde você atingiu o ápice do estresse quanto a isso, de tentar dar conta de tudo. E é muito desafiador. Então, assim, eu sempre te ajudei, te incentivando, faz uma terapia aqui, lê isso aqui, faz uma outra coisa aqui, para tentar te trazer para o seu lugar de maior potência. Então, eu acho que você chegou num lugar ali que você ia entregar força, mas não ia entregar a sua melhor potência. Entendi.
entendeu? Então, você estava deslocada. E nesse momento é onde é que acende um alerta, né? Então, acho que foi o momento onde é que eu entrei mais, falei assim, ó, opa, me dá isso aqui, vai para o outro canto seu ali, que você desviou um pouquinho o caminho. E assim, Então, isso é muito engraçado, porque a gente imagina que a vida da gente é sempre aquela mesmice, né? É como se tudo fosse muito programado na nossa mente. Então você começa e você sabe que da sua rotina, como se nada pudesse sair do eixo. Aí quando sai, você fala assim: nossa, mas e agora? O que eu vou fazer? Então a importância de ter um relacionamento, um parceiro, para poder segurar as pontas também, né? Porque foi o que você falou, é um tripé. Se uma ponta cai, desaba tudo. E isso segue sendo reflexo para os nossos filhos, para o nosso ambiente de casa. É uma coisa que a gente percebe como um todo, né? Então, ter essa força que você consegue trazer de serenidade deixa a gente mais em paz, assim, porque é aquilo, é o termômetro. Eu pego o fogo e você esfria, né? Então, quando a gente consegue achar esse ponto de equilíbrio, faz muita diferença, assim, para a rotina da casa, da vida, né? Então, acho que é o ponto mais importante, assim, da gente ter esse relacionamento bem consolidado, né? É aquilo que fala, nem tudo é mil maravilhas, né? Se todo mundo for olhar, você imagina se o casamento de todo mundo é lindo, de todo mundo é perfeito, a vida social de todo mundo tá maravilhosa, mas como que tá esses bastidores, né? E como que a gente cultiva isso, assim, amor, do seu ponto de vista, né? Nós estamos juntos aí há quase 11 anos, vivendo períodos de altos e baixos, como todo relacionamento, vivendo período de estresse. Tem dia que você fala assim, não, pelo amor de Deus, eu vou dar conta, não. Vou surtar. Você tem essa sensação também? Ou só eu do lado de cá? acho que você Te mais, peguei. né? Eu menos, eu acho que eu Como que a gente lida mantenho com esses momentos difíceis? É sempre difícil, um momento difícil, né? Então, não tem jeito, eu acho que é para todo lado. Talvez minha calma, acho que eu consigo controlar um pouquinho mais Uhum. que você. Então, assim, às vezes eu falo assim, opa, o estresse está muito mais alto. Se eu também tiver, a gente desequilibra a balança. Então, eu falo assim, opa, não está no momento de eu, acho que tem que ter o discernimento, né? Assim, esse não é o momento de eu ter um estresse forte, porque você já está, então, A gente tem que vamos, ceder. A gente tem que aprender a ceder. aí a gente, com certeza. E E, você acredita que isso é um ponto importante no relacionamento? sim, e aquele negócio, né, assim, eu acho que nunca pode deixar o outro numa zona de conforto também, né? Sim. Então você tem que ceder e depois você tem que cobrar também um pouquinho aqui, cobrar ali, para ir cutucando, tirando um pouquinho da zona de conforto para chegar na melhor zona de potência dos dois, né? Para ter um relacionamento saudável. E é uma balança. Uma hora pende para um lado, pende para o outro. E eu acho que meu papel, até mesmo pelo meu jeito, minha característica, tá mais no controle da balança. Entendi. Então, assim, às vezes o estresse vem e a gente não consegue saber, não consegue controlar, mas eu tento ao máximo. Então, assim, tudo isso, igual o esporte também veio para isso, para me disciplinar nesse ponto também. Onde é que eu consigo, sozinho, tentar controlar minha mente ali e saber lidar com esses momentos aí de estresse e calmaria. E me conta uma coisa, e nesse meio de empresarial? Vamos até colocar de forma empresarial, assim, né? Porque apesar de nós dois sermos médicos, né? Eu dermato, você oftalmo, mas hoje a nossa vida ela gira muito em torno da empresa mesmo, né? Desse projeto empresarial. E são duas cabeças pensantes de forma completamente diferente, né? Então eu brinco assim, é como se eu fosse a estrela e você fosse o empresário que você está ali articulando tudo por trás, né? Eu talvez pela facilidade de fala e você pela sua expertise e realmente essa experiência que você tem de forma mais grandiosa. Mas a gente gere uma clínica dermatológica, né? Que apesar que você não está no operacional, mas você está no bastidor de forma muito mais intensificada.
Como que a gente alinha o trabalho, relacionamento, empresa e casa? Como é que você enxerga isso daí pra gente poder entender se dá match? Consegue casar isso daí? É o seguinte, qual que é a minha visão da sociedade? De sociedade, né? Em sociedade empresarial. Aham. Eu falo que é um casamento. Quando você tem um sócio, é um casamento. Então, eu sou casado com você 2 vezes. Ai, me ama. Então, da mesma forma como a gente segue no relacionamento, a gente tem que também seguir na sociedade empresarial, né? Uhum. Então, tem aqueles momentos de estresse e a gente tem que também entender que o que acontece no relacionamento, no nosso casamento empresarial, ele tem que ficar no empresarial. E o que acontece no nosso casamento da pessoa física, de estar ali todo dia, o casamento de casa, tem que estar ali também. Uhum. Entendeu? A gente não pode misturar um com o outro. Então, assim... Dá pra conciliar de forma tranquila. Dá. Nossa, No ponto de equilíbrio ali, né? Sabendo do limiar, mas lógico que consegue ser essa parceria, né? a gente tem... Às vezes vem aquele conflito, se mistura ali um pouquinho, mas a gente dá um jeito, né? Mas no fundamento a gente tem que separar. E eu já te conhecia do nosso casamento. Então, foi mais fácil do que conseguir começar, gerir a sociedade nossa do que com alguém que você nunca viu, né? Do que alguém que não tem... Amor, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está escutando a gente sobre amor, relacionamento, parceria, esse companheirismo, o que você falaria para essas pessoas? Vamos lá. O que essas pessoas precisam ter, assim? Qual que seria o seu maior conselho de prosperidade, talvez, para essas pessoas? Para que elas pudessem manter acesa um relacionamento, para poder manter realmente ali um equilíbrio de um casamento saudável, sabendo que tem os altos e baixos, mas que compõe essa parceria. O que seria a sua maior dica de conselho que você daria para essas pessoas? Acho que a primeira coisa é não agir de forma súbita. Então, assim, escutar para pensar. Eu sempre falo assim, ó, escuta. Ficou com raiva? Aquilo ali não soou bem? Respira um pouquinho, pensa. E às vezes eu falo assim, a resposta ela não tem que vir na mesma hora. Às vezes no outro dia. Então, a resposta que você dá de imediato é diferente da resposta que você vai dar 1 minuto depois, que é diferente da resposta que você vai dar 1 hora depois, que é diferente da resposta que você vai dar 1 dia depois. Então, assim... É forte, mas é verdade. Então, a calma e a serenidade em tudo, acho que é o principal. Acho que para você, em qualquer área da vida, então, assim, se você tiver essa calma para pensar por 1 minuto, a 1 hora, 1 dia, eu acho que é muito importante. Isso aí muda tudo. Arrasou. Então, gente, olha só. Nós estamos finalizando aqui, nesse primeiro bate-papo, esse encontro. Agradecer muito ao meu marido, companheiro, amigo, parceiro de vida e amor da vida mesmo, porque eu sei do desafio que é para você estar aqui hoje. Eu sei que eu tirei você completamente da sua zona de conforto, mas é sobre isso, sobre parceria mesmo. Então, foi um primeiro episódio de uma forma muito descontraída, sem nada programado. Eu acho que o que transforma realmente é isso, é a naturalidade. Tudo que a gente arma demais sai do óbvio. Então a gente precisa deixar as coisas fluírem para que as pessoas sintam verdade. Então eu tenho certeza que todo mundo que vai assistir isso daqui vai entender a sua timidez, mas também vai entender a essência por trás daquilo que você falou. Então eu quero agradecer vocês
que nos acompanharam até aqui. Não deixe de me seguir nas redes sociais, @doutora Renata Suzano. Vocês vão ver muito conteúdo interessante. Vai ter mais episódios onde a gente vai, de fato, conversar sobre uma diversidade de temas, vida real, trazendo para cá conhecimento. Alguma coisa que realmente você fale e que transforme a vida do outro. Então, esse é o meu maior propósito e intuito no Pode Rê, Alma e Espelho.